Olá, boa tarde. Oi, Célia, tudo bem? Oi, Ana. Oi, Bi, tudo bem? Entrou aqui, tava te procurando. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Celinha. Obrigada por vocês estarem aqui. Hoje é mais um encontro da nossa comissão. Pela manhã a gente teve um evento do nosso grupo de estudos, o grupo de estudos sobre sucessões. Falou sobre herança digital. Quem não conseguiu acompanhar, depois a gente vai liberar esse material lá no nosso perfil do YouTube. Então vocês conseguem acompanhar também a nossa comissão além do Instagram, tá no YouTube e também tem artigos lá no Jus Brasil. Aqui pelo Instagram a gente tem um ciclo de lives. Só me responde se tá me ouvindo, Célia, você que tá aí, tô vendo. Estão me ouvindo bem? Eu acho que eu tava sem o volume aqui. Bibi, tá me ouvindo? Sim, obrigada, Simone. Então, a gente tem aqui pela comissão um ciclo de lives, né? A gente estava fazendo sempre com algum convidado e hoje a gente está começando um ciclo, vão ser 5 lives de conexões do direito de família com outras áreas. A live de hoje eu vou receber aqui a queridíssima Bianca Rocha, ela que é advogada previdenciarista e até interessante para vocês verem como o posicionamento nas redes sociais é importante para o advogado, porque quando eu pensei nessa conexão e pensei no previdenciário, Bianca foi a minha referência, foi a primeira, porque ela tem bastante conteúdo no perfil. E, curiosamente, Bianca não é da comissão de previdenciário. Bianca participa aqui da aba pela comissão de notarial e registral. Então eu vou convidar a Bianca agora. Na verdade, Bianca, se convida, por favor, se puder enviar aqui o convite para participar, para você conseguir se apresentar aqui e a gente iniciar a nossa live juntas. Isso porque eu não sei enviar o convite aqui. Então você, por favor, envie aqui para mim. Ou eu consegui, veja. Olá! Oi, Bianca, seja tudo bem? bem-vinda! Que Tá me ouvindo felicidade ter bem? você aqui. Tô, perfeito. Uhum. Não, agora travou, mas voltou. Tô te ouvindo. Opa. Então tá bom. Uhum. Então, Bianca, se apresenta aqui um pouquinho para nossa comissão, para todo mundo que está aqui acompanhando. Oi, gente, tudo bem? Sou Bianca Rocha, como a Rafa já falou, sou advogada previdenciarista e estou muito honrada, primeiramente, com o convite, né, da Rafa, de estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre essa interseção do direito previdenciário. Bom, a minha história com o direito previdenciário começou já na faculdade, porque eu fiz estágio num juizado especial federal de Niterói. E aí eu comecei a ver, eu era estagiária do gabinete, eu vi os servidores conversando sobre as questões, as teses, por conta das sentenças, né? E aí me interessei pelo assunto, puxei essa matéria Uhum. na faculdade, e aí me apaixonei. Minha monografia, inclusive, foi em direito previdenciário. O meu tema foi sobre pensão por morte e a possibilidade do rateio da Ah, pensão entre a esposa e a concubina, que é um tema polêmico. então você está bem em casa aqui hoje. E aí, e foi bem legal, a gente conseguiu abordar esse assunto de forma bem interessante já lá naquela época, né? Minha monografia foi apresentada em 2013. Então, desde essa época eu tenho um Uhum. amor muito grande pelo previdenciário. É isso. E atua em previdenciário, não, né? Atuo em Hoje aqui vai previdenciário. conseguir. Bom, espero que a gente consiga, de alguma forma, trocar bastante informação.
né? Tenho certeza que a gente vai aprender junto aqui um pouquinho sobre essa interseção. E pode parecer que não, mas o direito de família tem muita conexão com o direito previdenciário. As Tem, relações tem sim. familiares, né, elas refletem Uhum. nos direitos previdenciários. E quando a gente estava pensando, né, Bianca, o que trazer, quais as questões, a gente fez um encontro prévio e Foi. até foi interessante assim, né, que mais do que essas interseções, às vezes tem algumas interpretações diferentes para a mesma Verdade. entidade familiar, como é que se aplica no direito previdenciário e como é no direito das famílias. E assim, até entrando ali no tema que foi da sua própria monografia, é uma das questões, né, que a gente fala ali. Ah, então, tantas relações simultâneas, a pensão por morte, e enfim, mas a gente vai chegar lá É mais pra complexo. frente, Só antes mais da pra gente frente um pouquinho. continuar, eu queria muito indicar para quem quiser conhecer, né? Assim, enfim, esse livro, depois eu posso até postar nos stories, né? Vou mandar Ah, por foto para favor. você, Rafa. Uhum, Ele fala exatamente sobre as interseções do direito previdenciário e do direito de família. Ele não é atual, né? Ele é de 2012, mas uhum, os artigos são vários artigos de diversos autores e eles falam bastante sobre essa questão constitucional, inclusive, né, das relações simultâneas, da relação da concubina, traz uma questão, um viés histórico sobre esse assunto. Então, para quem quiser a título de conhecimento, talvez, né, muito provavelmente as decisões ali já estão, né, um antigas, pouquinho ultrapassadas, talvez, antigas, mas a mas discussão. isso, a discussão traz uma questão histórica muito legal para a gente entender a evolução do direito de família e como que isso refletiu no direito previdenciário, inclusive com relação à concubina, né? Uhum. Esse termo que a gente não usa mais, inclusive. Uhum. E isso é interessante até porque, né, você fala ali dessa evolução que o direito passa, que a própria sociedade passa. Então, no direito de família, a É, gente vê, assim, como essa questão da família foi evoluindo. Aquilo que a gente tinha lá de tradicional, de quem era protegido, se era só o casamento, depois a gente alcançou a união estável, da união estável passou para a união homoafetiva, o reconhecimento dos filhos, né, tudo isso para o direito de família o que já existia de fato acabou ganhando proteção do Estado. Então a gente tem ali a igualdade entre os filhos e talvez esse possa ser um primeiro ponto assim que a gente traz, né, Bi? A gente sabe que, por exemplo, para pensão alimentícia, para poder familiar, tudo isso ali entre os filhos tem igualdade. E acho que sim. para o direito previdenciário também. Não, Também não não, existe não assim. faz distinção, não. Não existe nem qualquer distinção em relação a filhos havidos dentro ou fora do Do casamento, né? Eles são casamento, filhos. Então, são aham, filhos, são seja pela dependentes. adoção e até mesmo agora a gente tem a filiação socioafetiva que garante direitos no direito de família e acredito que também se essa questão Sim, não chegar no vai. A previdenciário, questão previdenciária, a legislação previdenciária não vai fazer distinção qual a nomenclatura que aquele filho tem, né? Ou a partir de que ele foi gerado, vamos dizer assim. uhum, A única questão que se coloca é a questão da, dos requisitos para a percepção do benefício, por exemplo, de pensão por morte, se ele é menor ou se ele é maior inválido, que são requisitos expressos na lei. Mas se ele foi aham. adotado ou se ele foi de uma relação extraconjugal, isso não faz diferença para a legislação previdenciária. Agora, eu acho assim que para mulher, até essa questão ali, né, das convivências paralelas, né, eu acho que o direito previdenciário acaba sendo, como eu posso falar, um pouquinho mais bonzinho com, com essa família paralela do que a proteção própria pelo direito de família. Essa questão, né, porque a gente tem muito ali, por exemplo, a separação de fato para o direito de família, ela é um marco para você considerar a partilha de bens, para você considerar a possibilidade, né, de constituir uma nova família, enfim. Agora foi um ponto até que você me trouxe no nosso outro encontro de eu não sei se a gente já entra nos casos, mas assim, já adianto que é aquele que você me falou, né? A pessoa vivia em união estável e aí quando casou tinha o período.
Mas a outra questão é a seguinte: se tem duas famílias e se elas se reconhecem, como é que funciona? Então vamos entrar, mergulhar na sua monografia Vamos e lá. entrar nesse tema tão polêmico. Eita, vamos lá. Com relação às famílias simultâneas, a gente, obviamente, vai voltar lá na questão histórica do direito de família, né? Que a gente foi evoluindo. Antigamente, só o matrimônio era reconhecido Isso. como uma entidade familiar. E aí houve Uhum, todo um processo, né? Uma construção evolutiva para que a gente chegasse ao que a gente tem hoje como entendido como família. E uhum. aí, nesse período em que o matrimônio ele era tido como única entidade familiar, as pessoas não deixaram de ter certos tipos de comportamento. Então, não é que hoje, como existem vários tipos de famílias reconhecidas pelo direito de família, que as pessoas não tinham esse comportamento antes. Então, Sim. as famílias simultâneas, elas existiam no passado, né? Elas não Uhum, tinham esse nome. E aí, o que que acontecia? A pessoa não podia se separar, né? uhum, Antigamente, não podia se separar. O que que ela fazia? Mas não queria viver aquele relacionamento. Então, ela se mantinha casada, mas tinha uhum, uma outra relação. A essa relação a gente chamava de concubinato. uhum. E aí, com a evolução da legislação e da sociedade, esse concubinato é o que a gente entende hoje como união estável. Mas dentro disso a gente precisa fazer um parêntese, porque antes a gente fazia uma distinção entre o concubinato puro e o concubinato impuro ou adulterino. E o concubinato puro é o que a gente entende como união de pessoas que não estão impedidas de. Tá me ouvindo? Tô, é Rafa? que entrou uma ligação, deu uma travada, mas É, voltei. Eu agora. tá? Hora para entrar a Aí, ligação, mas sim. e aí, a gente faz essa distinção do concubinato puro e do concubinato impuro ou adulterino, que é o concubinato que é a relação extraconjugal, né, da amante. O concubinato puro é o que a gente entende como união estável. E por que puro? Porque a pessoa não está impedida de casar, mas Uhum, ela simplesmente não se casa por qualquer motivo, né? Ou por motivo nenhum, enfim. E o concubinato aham. impuro é aquele que a pessoa tem um impedimento, né, para se casar e constitui uma, uma nova uma nova relação, né? Ela está numa relação, mas mantém o Uhum. casamento. E aí, Até. o que isso gerava? Fala. Uhum. Não, eu ia falar que até um dos primeiros casos que chegaram assim até a mim para uma consulta que envolvia essa questão de previdenciário, ela não queria se separar porque ela queria contar, ela já sabia que o marido tinha uma outra relação, que já vivia em união estável, mas ela falava, não, porque ele se separa, enfim, e eu quero é garantir a minha pensão lá na frente. E pessoas assim relativamente Então, novas, né? Ela então, deveria ter ali uns 50 anos, né? o Mas que, o enfim, que que não queria o acontece? A gente divórcio. tem algumas, a gente tem algumas correntes com relação a isso, né? Já chegou no STF, inclusive. O que que Uhum, acontece? A gente tem uma corrente que diz o seguinte: olha, a pessoa está casada e está numa relação concubinária, né? Enfim, união estável ou uhum, adulterino, enfim. A pessoa, essa primeira corrente vai dizer o seguinte: ela vai ter direito, essa concubina vai ter direito só o que ela vive na sociedade de fato, ok? uhum, Ela sabe que ela está numa relação em que ela está impedida de casar, ela não está ali nem enganada nem de boa fé, então, como ela provavelmente, né, que a gente está considerando que a pessoa construiu um patrimônio junto, ela vai ter direito aqui, ela vai ter direito à partilha daquilo como uma sociedade de fato. Não uhum, entram questões familiares, não é reconhecido como família. Uma outra corrente diz o seguinte: olha, vai depender do caso em concreto. Se uhum, esta pessoa que vive uma relação concubinária e a esposa, enfim, o esposo, demonstrarem que não sabiam da relação um do outro, né, estavam ambos de boa fé, é uhum, possível sim que haja um rateio. Porque aí também a uhum, legislação não pode prejudicar aquela pessoa que estava de boa fé, entende? A gente tem essa uhum. corrente.
E a gente tem uma terceira corrente mais liberal que diz, olha, não importa. Não importa. Por que o Estado vai interferir na minha vida sentimental? Aham. Como assim o Estado vai ditar com quem eu me caso, com quem eu me relaciono, com quem eu constituo o que eu entendo como família? E aí essa questão da fidelidade é afastada para essa corrente, não importa. Para eles, as duas pessoas, né, teriam direito à percepção da pensão. Não Hoje, é um tema pacífico. mas Não é um hoje tema recebem, pacífico. né? Não é, tem divergência, mas É, a gente encontra então, decisões de que. sim, a gente encontra. Aí vai depender de para quem você está advogando, né? Se você está advogando para a esposa, você vai dizer que a concubina não tem direito. Se está advogando para a concubina, você vai dizer Aham. que tem direito. Mas não é pacífico, tá? Mas o entendimento, assim, a tendência é que Uhum. não rateie. Porque pensa só, Rafa, Uhum. é difícil hoje. A regra é não, não, Olha só, não. o que vai acontecer? Olha só, um exemplo prático. A João é, Uhum. João tem uma esposa, ok? É casado mesmo, vive essa relação, tá? Não tá só no Uhum. papel, vive essa relação. Mas tem um Uhum. emprego em que ele viaja, que ele sai, etc. E aí passa o tempo fora e nesse outro local ele constitui uma nova relação. E aí, Uhum. essa outra pessoa não se importa com essa questão de casamento, de certidão de casamento, porque o que importa para ela é o estar junto, enfim, a convivência. Uhum. Digamos que é, João faleça com Uhum. a companheira. Né? E para você constituir união estável, você precisa que comprovar a constância da união estável ao tempo da morte. Uhum. E aí, ela que declara a morte na certidão de óbito, bonitinho, e ingressa com o pedido administrativo de pensão por morte. Junta a documentação pertinente, Uhum. favorável, e que Sim. comprova a união estável, a gente entende o quê? Que ela vai ter o benefício concedido. E Sim. aí, a esposa tá em casa, ok, gente. Fulano não chega uma semana, fulano não chega um mês, fulano não chega, sei lá, 6 meses. Aí acha muito estranho, sei lá, denuncia, investiga e descobre que faleceu, Aham. né? Aí ela também vai pegar e tentar a pensão por morte. Aí ela não tem a certidão de óbito. Ela vai pedir uma Aham. segunda via. Ok, pede uma segunda via. Ali, quando ela faz o pedido, e aí eu tô falando pelo que eu entendo, se alguém tiver uma experiência diferente, coloca aqui pra mim. Eu nunca tive um caso assim, né, de relação Aham. simultânea. Aham. Mas, se ela, junto com a análise que o INSS faz, o INSS vai fazer assim, o instituidor tinha direito? O instituidor é segurado? Tinha Uhum. qualidade de segurado? Ela é esposa? Juntou a certidão de casamento? Tudo bonitinho? Em tese, ela tem o direito. Uhum. Mas já tem alguém que está habilitado. Olha o problema. Das É. duas, uma. Ou o INSS vai conceder o Aham. rateio, ou ele vai negar porque já tem alguém habilitado. Então, a Kézia comentou aqui, ó. Tive um caso recente em que uma viúva e uma companheira dividiram a pensão, mas foi em sede de acordo. Eu separei aqui uma jurisprudência que também entenderam para que elas fizessem o rateio, mas lendo aqui o caso todo, que tem umas 12 páginas, mas aqui o que eu sublinhei é que Uhum. ele deu, porque ele colocou aqui, ó, assim sendo definidas, né, o que importa para o direito previdenciário, sem digressões, discussões e excursões Uhum. nos aspectos morais e religiosos, é que uma tem a condição de esposa e a outra de companheira. E que nessa situação, então, eles precisavam aqui, iam reconhecer o direito das duas ao benefício em questão. Mas lendo o caso todo, você vê aqui que o falecido se desdobrava em duas casas. Em duas famílias. Então, em duas famílias. Aí tem aqui, ouviram testemunhas das duas partes, e assim,
cada um conta a sua história como se vivesse mesmo uma família. Então, aqui você vê a boa-fé dos dois, né? Não Exatamente. sabiam ali que ele Sim. estava se desdobrando, e aí vão descobrir lá no final. Mas aqui, nesse caso, optaram pelo rateio. O juiz decidiu pelo rateio, na Porque, verdade. porque Né? pensa só, quando a pessoa vive uma relação adulterina, né, de uma relação extraconjugal, o que que Uhum, acontece? E ela mantém em sigilo, de forma clandestina, não preenche o requisito da união estável. uhum, Aí, nesse caso, não vai ratear, porque um requisito da união estável já não foi preenchido. Então, aí fica uhum, fácil. Agora, quando a pessoa mantém de fato duas famílias, aham, muito complicado. O INSS vai sempre fazer a leitura fria da lei. Né? Ou uhum. ela vai conceder ou ela vai negar. Preencher os requisitos ou concede, não preencher os requisitos nega. E aí você vai ver que a maioria das situações você só consegue em juízo. Uhum. A gente só consegue. Administrativamente, se você Não, tiver ali inequívocos os documentos que eles solicitam e. exatamente, exatamente. Uhum. Agora, uma questão um pouquinho diferente, mas que eu também peguei aqui como jurisprudência, no caso de união homoafetiva. Via de regra, também não tem nenhuma diferenciação. Eles reconhecem se Sim, convive, se sim, é. sim. Até Basta estar comprovar a união, presente os os requisitos da união requisitos. estável. Até por uma questão constitucional, né? Não pode Uhum. haver esse impeditivo por ser uma união Só por. homoafetiva. Aham. Não, não. Não, não tem. Uhum. E aí, aqui também porque eles não tinham conseguido, mas a questão ficava porque não estavam conseguindo comprovar a relação. E até interessante porque aqui, né, um dos requisitos, você não precisa ter todos os requisitos da união estável para comprovar que né, vive realmente em união estável, que seria convivência pública, contínua, duradoura e com o intuito de constituir família. Que, na verdade, o intuito de constituir família é o elemento principal para que você diferencie de um namoro. Mas nesse caso aqui específico que eu separei, o que eles não tinham era convivência pública. Porque era um casal homoafetivo, não, né? Enfim, eles não queriam que o mundo soubesse, e Soubesse. foi uma questão que pegou É, aqui para fazer a comprovação. isso é o que dificulta. Uhum. Mas assim, o que que eles exigem então, Bianca, por exemplo, porque você pode não ter a escritura da união estável, mas pode se habilitar para receber, não é? E aí você consegue fazer a prova da união estável direto. E o que que eles exigem? O que que precisa para comprovar para vocês, né? A Para o gente previdenciário, precisa, para o benefício. a gente precisa de, no mínimo, três provas, né, da união. E aí o INSS tem Uhum, até uma lista exemplificativa de documentos que são possíveis. Então, uhum, por exemplo, documento de residência em nome comum. Então, por exemplo, a pessoa tem uma conta de luz e a outra tem uma conta de telefone, ou de cartão de crédito, ou conta d'água, né, com o mesmo endereço. uhum, Declaração de imposto de renda, colocando aquela pessoa como companheira, ou se a pessoa ficou internada ou passou por um período hospitalizada, a declaração junto, né, à equipe médica de acompanhante como companheira ou companheiro. Eu tive um uhum, caso de uma senhorinha que viveu assim, uns 30 anos da vida com o companheiro e ele uhum, faleceu. Nunca, os dois eram divorciados, mas não se casaram, só viveram em união estável. uhum. E aí, quando a gente deu entrada, a gente juntou tudo que ela conseguiu encontrar em casa que dava, que conseguiríamos Para provar, comprovar. para Uhum, comprovar. E aí, mesmo uhum. assim, o INSS criou uma exigência dizendo que não tinha documento suficiente para comprovar a união estável. E aí eu entrei em contato e falei: olha, a gente precisa achar alguma coisa ao tempo da morte para provar para a INSS que vocês viviam união estável. Eu, tadinha, fiz a senhorinha dar uma faxina na casa assim Uhum. diversas vezes para achar. E aí ela se Uhum. lembrou que ele tinha ido na associação de moradores, algo do tipo,
e ela tinha ido junto com ele e eles tinham declarado que eram companheiros. E aí a gente entrou em contato, conseguiu esse documento, né? Uhum. E é importante também frisar que o documento ele tem que ser contemporâneo ao tempo da morte. Ou seja, eu não posso ter um documento. A morte não pode ter acontecido em 2018 e o meu documento ser de 2020, porque o INSS não vai Uhum. aceitar. O Hum. documento tem que ser ao tempo da morte também. Então a gente conseguiu uma documentação junto à associação onde ele declarava que ela era companheira dele e aí a gente conseguiu, com o restante, né, da documentação, Uhum. comprovar a união Comprovar estável e a gente conseguiu, e aí a gente conseguiu de forma administrativa, que aí é e muito, tudo muito melhor, né, do que administrativamente. você ter que fazer um Muito. processo de Para reconhecimento de união estável. reconhecer e poder levar. Bem interessante. Verdade. Agora, uma questão diferente da união paralela, né, que a gente tem ali simultânea, mas que também tem a possibilidade de que ex-mulher receba junto com a viúva, é quando a ex tem a pensão alimentícia já, né? E Sim, aí. o que que acontece? Se há a possibilidade, há o divórcio e já fica determinado o recebimento da pensão alimentícia, ali você Uhum, consegue comprovar que há uma dependência econômica. econômica. E aí, Uhum, no falecimento, né, ela uhum. vai concorrer em igualdade de condições por conta de já ter ali um indício Essa de prova de que dependência há uma previamente. dependência. Exatamente. Uhum, Mas eu pesquisei, mas eu não consegui encontrar exatamente. Mas teve uma inovação no sentido de que, mesmo aquela ex-cônjuge que abre mão dos alimentos, mas de maneira superveniente comprova a dependência, ela vai conseguir também concorrer. consegue Mas aí depois eu mando para vocês a a direitinho, decisão. assim, isso específico. Uhum. E, Bianca, a gente recebeu algumas perguntas aqui. Deixa eu começar a abrir a caixinha e aí, se alguém mais quiser mandar por aqui também, vamos ver se eu consigo abrir a caixinha. Consegui aqui, vamos ver. Tem diferença no regime de bens? Aqui, ó. Tem regime de bens que afasta a pensão por morte? Não, a Tem. legislação previdenciária não faz distinção de, só quem é comunhão universal ou comunhão parcial pode ter isso. Não, o que importa é casado ou vive em união estável? Se Uhum. sim, aí comprovado os demais requisitos, vai ter direito à pensão por morte. Mas Independente. mesmo a pessoa separada tem regime de separação. Tá, mas Uhum. ela é casada. O que não vai gerar efeito é para uma questão de partilha, né? Na questão do direito de família, mas na questão previdenciária, se ela comprova que é casada, ela pode sim perceber Independente do o regime. direito. Interessante porque no direito de família a gente tem, né, essa diferença no regime, inclusive no tratamento do regime quando é questão de divórcio ou quando é questão sucessória. Às vezes o mesmo regime se apresenta diferente a depender de qual vai ser a forma ali, né? Se vai ser no divórcio ou na sucessão. E para o previdenciário não tem Não, a qualquer pessoa só tem. distinção. Não, a pessoa tem que comprovar. E aí é uma coisa importante porque o cônjuge, Uhum, companheiro, eles são da classe 1, né? Na legislação previdenciária a gente divide em classes, né? Os dependentes, lá no artigo 16 da Lei de Benefícios. E aí uhum, interessante que os cônjuges e, e companheiros, filhos, eles têm a dependência presumida. Então, ele não precisa comprovar a dependência econômica. Na verdade, o cônjuge, né? O companheiro uhum. precisa comprovar a união estável. Mas os da classe 1, cônjuges, companheiros, não precisam provar a dependência econômica. Eles têm a dependência econômica presumida, né? São os da classe 1. E havendo dependentes da classe 1, excluem os dependentes da classe 2, os pais, por exemplo. Aí os pais já não têm essa condição presumida, eles precisam comprovar a dependência econômica para perceber a pensão por morte de um filho falecido, por exemplo. Então, se Entendi. a E a gente. separação. Se o regime fizesse diferença, eu poderia Aham, presumir o quê? Não, quem é separado, quem tem regime de separação, não vai ter direito, porque em tese, se tem separação de bens, não tem dependência um do outro, enfim. aham, Né? Poderia uhum. seguir por esse raciocínio.
Mas não faz. E nessas classes, Não, por exemplo, quando a gente tem ali os herdeiros, o mais próximo, ele exclui, né, os mais afastados ali para a sucessão. sim. E na previdência, não. Todos os Eles dependentes concorrem. Então, concorrem igualmente. nas classes. Então, cônjuge, Aham, companheiro, filhos, eles estão na mesma classe. Então, eles vão concorrer de igual uhum, forma à percepção tá. da pensão. Uhum. Aí aqui a Alice comentou que, exatamente, no direito sucessório, o regime de bens vai definir se aquele cônjuge companheiro será meeiro ou herdeiro. E é a regra de ouro que a gente tem que quem participa na meação não participa na herança, né? Quem meia não herda, quem herda não meia. Então, mas e aí aqui a Simone tem uma pergunta. Como funciona a questão de idade para o recebimento da pensão? A idade Uhum. do cônjuge sobrevivente influencia no recebimento? Hoje sim. Hoje sim. Antigamente a gente não tinha essa Uhum, distinção, mas desde 2015 teve uma alteração, teve uma uhum, mudança na questão da pensão por morte. E aí, o que que acontece? A gente tem alguns requisitos diferentes agora. É necessário 2 anos, seja de união estável ou de casamento. Então, você casou, houve união estável, pede a Deus para a pessoa não falecer antes de 2 anos. em 2 anos. Porque se Pensa para falecer onde antes de vai na dois lua de anos, mel, se pensa falecer quais antes de são as 2 anos, viagens. você já vai Não ser recebe. prejudicada com relação à pensão por morte. E um requisito cumulativo que é a contribuição desse segurado, né, desse falecido, por 18 meses. Então tem que ter um mínimo de 18 contribuições, tá? Mais esse critério Acumulado do com os tempo, 2 anos. isso, com os 2 anos, seja de matrimônio, seja da união estável. E aí, esse é o primeiro ponto. Então, para você receber a pensão, precisa disso, tá? Uhum. Beleza, cumpriu esse E requisito. essa questão do tempo, independente se for união estável ou casamento. Independente, tem que ser 2 anos. 2 anos. Tá. Você tem que comprovar 2 anos, no mínimo 2 anos. Então, se você tiver. Uhum. Eu tive um caso exatamente assim. Aí eu anotei Ah, aqui, você deixa esse caso para o final. tá bom. Então, tá bom. Ele foi Aí a vamos, cereja. Eu falei, eu não acredito. Deixa esse vamos, caso para o final. vamos lá. E aí, o que que acontece? Cumpriu esse requisito, né? 2 anos mais 18 contribuições de segurado. Aí você vai para o segundo ponto, que é quanto tempo a pessoa vai receber a pensão. Agora a gente tem um critério com base na expectativa de vida do Uhum, cônjuge sobrevivente. uhum. Então a gente tem uma tabela. Depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês uma tabelinha bem, bem explicadinho. A pessoa, vamos supor, tem 30 anos, recebe por um tempo. Agora, qual é a informação assim mais importante? Acima de 44 anos, a pensão é vitalícia, tá? Abaixo de 44 anos, você vai ter uma diferenciação. Você vai ter períodos, a pensão vai ser temporária. Vai Aí vai receber depender, temporariamente. vai Uhum. depender da idade que aquele cônjuge sobrevivente tiver na. Na data da morte. Bi, voltou. Ah, tá. Então a idade faz diferença, sim. Não necessariamente para receber, mas Não, faz a diferença pelo tempo que pelo vai tempo que vai ficar receber, recebendo, sim. né? Não há um E critério assim, você só 44 pode. anos. É, e aí, na questão do cônjuge, né? Você não tem Uhum. um critério assim, só posso pedir pensão até, sei lá, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Não existe isso. Uhum. Tá. Mas, Bianca, eu quero que você leia essa mensagem aqui. Você é top, Bianca. A Simone falando. Eu disse, ai Simone, meu quando eu Deus. convidei Bianca para fazer essa live, falei: você é minha referência previdenciária, precisa de você lá. Dela, Obrigada, falei: não, gente. mas nem tenha dúvida, tá vendo? Obrigada. Eu Uma espero que eu mensagem tenha, para que tenha você. ficado, né? Claro, assim, às vezes eu vou me empolgando, né? Falando, enfim. Super. Não, a gente está entendendo tudo, acompanhando tudo. Mas aí é isso. Então, os requisitos básicos hoje, a partir de 2015, faleceu de 2015 para frente, precisa comprovar 2 anos mais 18 contribuições, e a partir do preenchimento desses requisitos vai depender.
de quantos anos o cônjuge sobrevivente tem à época do Vai requerimento, receber. tá? Isso vai Tá. definir. Mas acima de 44 anos a pensão é vitalícia. Então grava aí que precisa estar casada há pelo menos 2 anos e ter mais do que 44 para que alguma coisa possa acontecer. E para isso, Exatamente. faça seu planejamento sucessório. Ó, mas vamos lá, presta atenção. Esse é um caso, a gente não conversou sobre ele, mas está no livro do professor Frederico Amado, que é, que é um doutrinador muito querido do direito previdenciário. Quem é do previdenciário aqui conhece com certeza. Ele colocou, eu achei muito interessante trazer Uhum, com relação a esse ponto. O que acontece? Essa legislação, essa mudança, fala especificamente com relação a cônjuge, companheiro, companheira, esse requisito, né? Agora pense você, uhum. uma pessoa, João e Maria se casam loucamente apaixonados e depois de um ano não conseguem mais olhar para a cara um do outro porque a convivência ficou insustentável. E aí decidem se separar. E Uhum. Maria é dependente economicamente e convencionam uma pensão alimentícia. E por 6 meses ela recebe a pensão alimentícia e ele falece, tá? Já estão Hum, separados, tá? 1 ano e seis uhum. meses. Digamos que ela, é, digamos que ela faça o requerimento da pensão, pensão previdenciária, pensão por morte. Ela vai ter Aham. direito enquanto ex-cônjuge, ela já é ex-cônjuge. Ah, e aí você Ela me vai ter pegou nessa questão direito. dos 2 anos. Pois Você me é. falou, você tinha que ter 2 anos, mas pela sua pergunta já digo que vai ter direito. É melhor, melhor se separar para. Então, é uma brecha da lei, né? É uma brecha Aham. da lei. É uma Eu acho brecha, que tem por quê? Maitezinha para aparecer com a gente. Gente, Voltei? voltou tudo Voltei? aqui? Aham. Voltei. Até eu sumi, mas acho que a gente voltou. Vamos lá. É uma brecha que a lei traz, porque essa mudança fala especificamente sobre cônjuge e companheiro, mas não especificou de forma clara e direta sobre o ex-cônjuge. Uhum. Então, se uma ex-cônjuge se casa, Hum, uma pessoa se casa, se separa com menos de 2 anos, recebe a pensão alimentícia e vai uhum. requerer a pensão previdenciária, em tese ela teria direito. Vai receber. Porque a lei, Uhum. a lei não veda, né? Ou não traz nenhum Entendi. requisito específico para ex-cônjuge. Então, caso vocês se Hum, deparem com uma situação assim, a gente tem essa brecha na, interessante. na É, sempre tem, legislação. esquecem de pegar tudo que pode acontecer, né? Você veja, a mulher que está casada não vai ter o direito porque E é precisaria de bizarro, né? 2 anos. Exatamente. Aí a que se Exatamente. separou, quase tão Pode bizarra quanto ser a que história que vem no consiga. final. Fiquem para vocês conhecerem. A Simone comentou aqui, eu fiquei feliz porque já tenho 48 anos, então ela já tem mais de 2 anos de casada e já vai receber vitalício. Então, eu me É, casei em 2014, né? A mudança veio em hum, 2015, eu fiquei torcendo para meu marido não falecer antes de 2016 para poder completar os 2 anos. é interessante assim, né? A gente fala brincando, mas é uma coisa que faz parte do planejamento. Né? A gente pensa ali em planejamento sucessório, fazer um testamento, Verdade. às vezes as pessoas não sabem nem como que vai funcionar aquela questão do regime, então não tem assim, não gostam dessa conversa, não gostam nem de falar com o companheiro sobre isso, mas são questões importantes porque Na é o que vai. verdade, as pessoas têm um preconceito com o direito previdenciário porque elas acham que é um direito para velhos. Né? Já vamos Uhum. desmistificar isso aqui. O direito previdenciário é para todos. Né? Em algum Aham, momento você vai precisar do direito previdenciário na sua vida. E se você acha sim. que não, é importante ressignificar isso. Uhum. Porque, porque não só para a questão previdenciária no sentido de aposentadoria, né, que a gente geralmente pensa lá na frente, né, mas com relação a benefícios, se você, né, por algum motivo fica incapacitado de exercer essa atividade, você precisa de um benefício, então, se você não contribui para o INSS, olha aí, você já não está amparado
não pode requerer esse benefício. Ou se, Isso. né, Deus queira que não, mas, né, não está nas nossas mãos essa decisão. A pessoa Sim, falece e não há uma contribuição, cadê o amparo do INSS para os seus dependentes, né? Então, às vezes a gente não sim. faz porque a gente pensa só na gente, mas se a gente parar para pensar, a gente precisa também Em quem pensar reflete, né? Em em quem a quem gente quer reflete. proteger. Exatamente, Uhum. exatamente. É. É que, gente, se o homem tiver que morrer antes de 2 anos, separe, porque aí você fica com o benefício. Se ficou doente, você Exatamente. corre lá, se Já antecipa. é uma brecha que dá para usar, entendeu? Já é uma brecha que É. dá para usar. Eu não cheguei a ver nenhum caso nesse sentido, mas é Aham. possível. A lei dá a brecha, né? Dá, Então, a entendi. lei dá a Bi, vou brecha. abrir aqui outras perguntas. Tá. Vamos ver aqui, ó. Se a pessoa não se divorciar, mas tiver nova união, quem recebe a pensão por morte? Nesse É caso mais é reforçar separada aquilo. de fato, né? Então, a É. legislação previdenciária agora já aborda esse assunto, né? Então, em tese, quem vai receber a pensão? A companheira do novo relacionamento, Uhum, né? Comprovada os devidos requisitos. uhum, Mas, se o separado de fato, né, comprovar uhum. uma dependência econômica, é possível que ele também concorra Vai em concorrer. igualdade. É. Ó, Aquele uma coisa caso, né? também interessante. Depende no caso a É, caso, como vai se exatamente, apresentar. exatamente. Mari, então você já passou aqui dos 2 anos, mas você precisa Já. fazer 44. Então, É calma, para ser vitalício, precisa ter mais de quarenta e né? quatro menos vai ser temporário. Precisa. Aí se cuidem todos, porque não cumpriram todos os requisitos. Vamos ver aqui. Essa aqui acho que você até já respondeu. Tem tempo mínimo de casados para ter direito à pensão por morte? Agora tem. Ou 2 anos de Os casado, 2 anos ou de os dois casado. anos de casado, ou de união estável. Não tinha esse Uhum. requisito, agora tem. Tá. E uma última perguntinha aqui. Vamos ver. Se a companheira recebe pensão do marido falecido, pode receber pensão do companheiro falecido? Cumular? No caso, aí só apareceu até aqui. Mas é isso. Se ela recebe, deve ser no caso de que ela também, né, não estava. Vamos lá. Uma coisa que as pessoas confundem ou têm medo, enfim. Me casei e tenho uma pensão por morte. Se eu me casar, perco a Uhum. pensão? Não. Não perde a pensão por causa do novo casamento. Isso é mito, porque muita gente É acredita. mito. Não, É não. mito. Tem gente que vive anos em união estável achando que se casar Sim. Vai perder a pensão. vai perder a pensão. Não vai. Mas, lá, duas pensões por morte é permitido. Então, se você tem um Tá. casamento, né, foi casada, o cônjuge ou o companheiro faleceu. Uhum. Rafa, tá me ouvindo? Tô. Uhum. Tô aqui, tá? É porque que Bianca? travou pra mim. Voltei? Sim. Oi. Tô te vendo e tô te ouvindo. Tá travado, gente? Quem travou, Si? É pra mim quem tá com a tela travada é a Rafa. Me digam aí, gente. Vocês estão me Comenta ouvindo? aí. Voltou, Simone falou. Será que as duas voltou? Eu tô te ouvindo, te vendo e tô escrevendo. Rafa, tá Eu travando? não vejo a Rafa. Ué, gente. Voltei? Rafa? Calma, Bi. Voltou, pra mim voltou. Voltou? Já Voltou. tô ficando desesperada aqui. Tô. Tá, pra mim voltou. Tirei, Kézia. Passei pro 4G. Vamos ver se vai aqui. A gente estava na questão da acumulação, né? Então, Isso. independente se era pensão por morte ou união estável, se você já recebe uma pensão por morte, você contrai
novo matrimônio ou união estável e essa segunda pessoa falece, segundo companheiro ou cônjuge falece, você não pode acumular as duas. Tá. Pode Obviamente optar você vai pela mais escolher benéfica? a mais Ah, vantajosa, sim, sim, pode, a mais vantajosa. Você não é obrigada a ficar com a mais antiga ou com a mais recente. porque já Você estava escolhe aquela que recebendo. melhor se adequar a você. Mas as duas não Ah, pode receber. tá. E, na verdade, agora tem uma pergunta que foi a primeira que a gente recebeu quando lançou a live. Eu vou ler, ela é grandinha aqui. No caso de avô ou avó, ou até ambos terem a guarda compartilhada do neto junto aos pais, como ficam as questões previdenciárias em caso de morte desse avô ou dessa avó? Aí tá aqui, já vi entendimento que, de acordo com a fonte pagadora, se os avós sustentavam materialmente essa criança, ela teria direito à pensão. Então, existem os pais ainda, os avós Existe. Aham. têm a guarda compartilhada, e aí os avós falecem. A criança pode receber? Então, não há uma lei específica, uma legislação específica que diga assim, os avós não podem gerar pensão por morte. Não tem, né? Especificamente assim. O que acontece é o Aham. seguinte. Aí a gente vai ter que fazer um passo a passo porque foram tendo algumas mudanças, né, legislativas. A gente Uhum. tem o Estatuto da Criança que é de 90. Uhum. E no Estatuto da Criança a gente tem a previsão do menor sob guarda, que ele vai ter direitos, inclusive previdenciários. Até aí, ok. Sim. Com a publicação da Lei de Benefícios, né, a Lei 8213, ela é de 91. Ela trazia essa previsão também e amparava o menor sobre guarda nas questões previdenciárias. Só que em Tá. 97, a Lei 9528 revogou essa parte da Lei de Benefícios, tirou o menor sobre guarda Hum. com relação aos fins previdenciários, Uhum. né? Mas o ECA se mantinha lá, né? Se mantém até hoje lá, em vigor. Uhum. O que aconteceu? Os casos foram chegando ao STJ, o STJ entendeu pelo posicionamento de prevalecer o ECA. Então, a nossa guarda estava Tá seguro, né? Estava protegido. seguro. Uhum. Só que com a emenda constitucional 103, que é a reforma da Previdência, a gente tem um parágrafo 6º no artigo 23, que Uhum. diz que vai ter direitos previdenciários o enteado e o tutelado, desde que comprovado a dependência econômica. E não faz Uhum. menção ao menor sob guarda. Não Hum. fala nada. Daí a gente tem uma divergência, né? No Tá. sentido de que de qual legislação eu vou utilizar. Se eu vou Uhum. usar o ECA, porque está em vigor, vou aplicar o ECA. Uhum. Porque se eu uso a legislação previdenciária, eu estou dizendo que tacitamente o ECA foi revogado, mesmo Uhum. que não expresso. Mas aí vai depender do caso e, né, e de como vai ser a minha argumentação de quem, Também não de é que um direito. Não Também não é é uma questão pacificada. pacífica, É não. caso a caso, Pacífico, a não. depender da prova. Vai depender da Entendi. prova, vai depender da argumentação, mas, assim, existe um caminho Uhum. para que ele, É ele receba. Se possível você, que é receba. possível que receba. Possível que Uhum. receba. Né? Tá. Obviamente que o INSS vai usar a legislação previdenciária dizendo que não está ali, não tem Aham. direito. Mas aí E o demonstrando o advogado vai caso, usar o ECA. exatamente, vai usar o ECA, vai usar toda a questão Aham. protetiva, né, Sim. da criança para Melhor interesse da criança, né? melhor É o interesse da que. criança e aí provada a dependência financeira, né, é Uhum. possível. Aí vai depender também da análise do juiz, de qual juiz vai julgar, mas Uhum. existem essas duas vertentes. Tá. Portanto, sim, a possibilidade. Há possibilidade. Tá. Bianca, agora eu queria que você contasse pra gente aquele caso que eu fiquei chocada. Como que. Eu não vou nem dar aqui o final. Então, assim, né, que a gente começou a falar lá atrás um pouquinho, no caso de união estável e aí depois converte em casamento. Quero que você traga esse caso aqui pra gente poder fechar. Que É o olha, que, que já acontece? falta. Já. Já tá A hora acabando, que né? voou. É. Mas O acho que, que que esse caso acontece? fecha bem aqui. O que, que acontece? Eu tive o seguinte caso. A cônjuge vivia em união estável,
sim, vivia em união estável já há bastante tempo, convivia em relação pública, preenchia os requisitos. Ok. Resolveram oficializar o, o, a relação, né? E Uhum. aí se casou. Ok, Bel, Grinalda, festa, tudo lindo, maravilhoso, um sonho realizado. Eis que ela. Só que aí eles se casaram já na vigência dessa alteração dos 2 anos. Uhum. O marido passou mal, de repente, teve um mal súbito, passou mal, foi para emergência, não resistiu, faleceu. E aí ela ingressou com o pedido de pensão por morte, achando que, ok, ele trabalhava, né? Estava ativo, trabalhando, ou seja, haviam contribuições Tinha o previdenciárias, tempo. ele era segurado do INSS, não houve esse questionamento. Esses Aham. requisitos foram cumpridos, que é uma coisa importante. Às vezes a pessoa tem o direito à percepção, mas o segurado não deixou esse direito. Por quê? Uhum. Porque não era mais Não segurado, contribuía. porque não havia contribuição, tá? Uhum. Então esses requisitos também são importantes de se observar. Sim. E aí ela recebeu a cartinha do INSS dizendo que ela ia receber o benefício por 4 meses. E ela não entendeu por que isso estava acontecendo. E aí me procurou para esclarecer. Uhum. Foi quando eu me deparei com essa mudança legislativa, inclusive, né? Foi bem pertinho da mudança. Na transição, E aham. foi bem pertinho da mudança que o marido dela faleceu. E aí, o que aconteceu? Por conta dessa mudança legislativa, o INSS falou que, olha, você não tem 2 anos de matrimônio. Sendo assim, a percepção da sua pensão, eles nem costumam chamar de pensão, é como se fosse uma indenização, né? Uhum. Você vai receber a sua cota de pensão, enfim, como vocês prefiram chamar, por 4 meses. Isso está na legislação previdenciária, inclusive, né? Nessa tabela, Uhum. vem dizendo, se a pessoa não completa o requisito ou do tempo de união ou das 18 contribuições, ela vai receber o benefício por apenas 4 meses. E aí, eu tive que dizer para ela, olha, a lei diz isso, Olha, porque não importa que você viveu em união tanto tempo, você casou casou, e foi isso que eu o fiquei chocada. Falei, marco é essa o história vai pra casamento. live. O Porque marco você é o veja, né? casamento. Aí a gente fala aqui, né, da interseção, mas na verdade é até aquilo que eu falei. Às vezes é uma diferença de como aplicar, porque o casamento, Exatamente. né, pra gente é a maior garantia ali de direitos. Então, independente do tempo que a pessoa permaneceu casada, se ela casar e passar mal na festa, já gerou efeitos patrimoniais, né? Já tem toda essa Sim, questão. E para o previdenciário aí, por mais que ela tenha vivido em união estável quanto tempo, né? Fez, fez toda a solenidade, casou e aí não conseguiu alcançar o benefício. exatamente. Exatamente. Ela Então, percebeu só por 4 meses, porque não. Porque ela tinha uma certidão de casamento. E o é, marco era o casamento. era o O INSS casamento. não faz essa distinção na análise. O INSS não vai Uhum, perguntar para você assim, o que você viveu antes? Ou, nossa, qual era a sua relação com essa pessoa? Você entende ela como sua, sua companheira? Não, ele vai olhar a lei e o documento. E uhum, a gente consegue trazer essa discussão para o judicial, né? A gente vai uhum. conseguir ter essa discussão na esfera judicial. Na Mas administrativa, não. administrativamente não tem como Não, ele resolver. vai olhar ali cara crachá, Uhum, entendeu? Cumpriu os o requisitos, tempo. tem a documentação, benefício. Não cumpriu, Uhum, indeferimento. Ou, né, essas parcelas de 4 meses, que foi o caso dela, né? aham, que foi que não Poderia ser consegui. uma tese para ser discutida em juízo? Poderia, Sim. né? Até Uhum. que ponto, Porque né? comprovariam que viveram em união, né, Exatamente. antes desse Mas ela sequer quis, sabe, ter esse desgaste, até movimentar tudo porque, isso. exatamente, até porque era uma tese do zero e aí ela já estava, né, fragilizada com a perda do marido, enfim. Sim. Ela, né, ficou muito chateada, mas recebeu os 4 meses e não quis prosseguir nem Aham. para uma questão, para uma
discussão judicial, né? É, Mari, aqui pelo o que a Bianca estava falando, é porque às vezes a pergunta chega com delay, né? Mas É, foi bem isso aqui, que sim, judicialmente ela poderia tentar, poderia. mas A gente a própria. poderia tentar, poderia. O argumento do INSS era o quê? Não, seguir conforme a lei. E aí ia Sim. depender, obviamente, de toda uma questão de entendimento do juiz, né? E de toda também, todo o Uhum, caminho argumentativo. Mas ela sequer quis levar essa discussão. Então, se algum de pra vocês gente. tiver feito essa discussão em algum momento, me conta aqui que eu também queria muito É, saber se a alguém já gente faz teve essa troca ainda. essa já se deparou com Já. algum caso assim. Que foi um caso interessante, chocante, né? Porque você pensa, o Sim, casamento é que sim. vai te dar toda a proteção, a segurança ali dos seus direitos, E quando foi o na que ela verdade falou, ali um ela requisito objetivo é exatamente. que acabou não E ela se alcançando. arrependeu. O pior de tudo é ela ter falado assim, poxa, eu me arrependi de ter casado. Porque Se eu se não fosse, continuar ela assim, a teria união feito. estável, eu teria conseguido a pensão. É. Bianca, eu só quero te agradecer. Olha, Ai, muito, gente. muito, muito obrigada por aceitar, por vir aqui contribuir com todo esse conhecimento. Eu Aprendi adorei estar muito, aqui com fiz vocês. muitas anotações aqui. Depois eu vou rever a live para anotar mais coisas ainda. Olha, muito obrigada e conte aqui sempre comigo, com a comissão, tá? Tá todo mundo aqui também, olha, agradecendo. Parabéns para você. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas. O direito previdenciário é muito apaixonante. Então, sempre que vocês quiserem trocar ideias sobre o direito previdenciário, eu sempre vou estar aqui disponível, porque é um amorzinho, assim, minha paixão. O direito previdenciário, eu amo aprender, então eu aprendi muito aqui com vocês também. Muito obrigada pelo convite. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho de tudo que a Muito! gente vem Bianca estudando. conseguiu passar muito! Espero que a gente tenha feito uma boa interseção entre o direito previdenciário e o direito de família. Deixa eu só indicar o livro de novo, se alguém chegou Isso. depois. Para quem quiser, a título de conhecimento mesmo com relação à evolução, né, do direito de família e do direito previdenciário, dessa interseção. Esse Uhum. livro, ele não é atualizado, ele é de 2012, mas ele tem uma abordagem muito atual, vale muito, muito a pena ler a título de conhecimento histórico. Tá ótimo. Obrigada, Ó, um Bianca. Obrigada beijo, aqui também obrigada, todo tá? mundo que estava aqui, que participou. Obrigada, minha comissão, nosso segundo encontro do dia. Então, obrigada por vocês se Obrigada. Teve gente da dividirem minha aqui. comissão aqui, Samanta, eu vi, acho que a Jéssica entrou também Cláudia também rapidinho, é porque estava a por aqui, Cláudia, passou. presidente querido, obrigada. Celinha estava aqui, acho que Cris também estava aqui. Todo mundo que estava aqui, gente, As todos meninas vocês, todas. as- Si, todo Cris, mundo, Dani, todo mundo Samantha, que fez todas. perguntas. É, quem não fez pergunta, enfim, meu coração hoje é só gratidão. A Rafa, tadinha, sofreu comigo, né? De Que tantos medos e nada, nada, inseguranças, nada. E ó, mas veio aqui e deu eu, uma aula pra eu gente. adorei, foi incrível. Obrigada, tá, gente? De coração mesmo. Eu adorei estar aqui com vocês. Ó, um super beijo. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.